No próximo capítulo da novela Vale Tudo, a bomba vai estourar de vários lados ao mesmo tempo. Enquanto Raquel se anima ao aceitar o convite de Renato e Solange para publicar uma matéria sobre a Paladar na revista da Tomorrow, o clima de romance começa a florescer em outro núcleo. Marieta e Poliana decidem assumir um namoro, dando um passo importante em suas vidas. Bruno ajuda Ivan a gravar o vídeo de divulgação da agência de viagens e Marieta incentiva Poliana a aparecer ao lado de Raquel, fortalecendo ainda mais a imagem da empresa. Mais longe do brilho da Tomorrow, Solange mostra firmeza ao enfrentar Maria de Fátima e Mário Sérgio. O casal de vilões insiste em provocar constrangimento no restaurante, mas Solange surpreende Afonso ao se manter inabalável. A cena deixa claro que ela não permitirá que fofocas e intrigas destruam seu relacionamento, despertando no namorado uma mistura de orgulho e admiração. Antes de continuar, já sabe, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e comente de qual cidade você acompanha na novela. No núcleo familiar, Aldeide vive em tensão ao imaginar a reação de Consuelo ao descobrir que André passará a morar com ela. A sogra não aceitará essa aproximação de maneira fácil, e o clima promete ser explosivo. Ao mesmo tempo, Renato fotografa Heleninha, e entre os flashes surge um clima inesperado, reacendendo na artista a esperança de reconstruir sua vida afetiva. Enquanto isso, Odete continua com sua megalomania, entregando a Celina instruções detalhadas para organizar o casamento com César. Só que do outro lado, Maria de Fátima e Mário Sérgio tramam pesado. Espalham na internet a notícia de que Odete está se casando com o ladrão do quadro de Heleninha. O escândalo repercute na imprensa e César, envergonhado, toma uma decisão radical: abandonar a festa na companhia de Olavo, deixando a vilã prestes a surtar. Eunice passou boa parte da novela a segundo plano, sempre dedicada à costura, à família e aos dilemas de sua filha Fernanda. Mas finalmente chegará a hora de a costureira brilhar. O destino vai lhe reservar uma reviravolta emocionante, que promete tirá-la do anonimato e colocá-la no centro das atenções da trama. Tudo começará depois que ela assinar o vestido de noiva de Leila. O traje, pensado nos mínimos detalhes, se transformará em um verdadeiro acontecimento, atraindo olhares e elogios até mesmo dos mais exigentes críticos de moda. A cerimônia intimista, marcada para acontecer em alto mar, sobre um barco no Rio de Janeiro, acabará se tornando palco de algo maior. O nascimento de uma estrela escondida entre costuras e tecidos. Leila, vaidosa como sempre, fará questão de exibir para os convidados cada detalhe do vestido exclusivo, sem imaginar que o maior destaque não seria o casamento em si, mas a criação da até então discreta Eunice. Repórteres estarão presentes no evento para registrar a união com Marco Aurélio, mas acabarão se encantando com o look sofisticado. A peça ganhará espaço em revistas especializadas, colunas sociais e até em um programa de televisão dedicado à alta costura. Quem é a responsável por essa obra de arte? Perguntará uma das jornalistas. Leila, com ar de triunfo, revelará o nome. Foi Eunice, uma costureira de talento que soube interpretar minha alma nesse vestido. A repercussão será imediata. O telefone da casa de Eunice não parará de tocar, e entre tantos contatos, surgirá um que mudará tudo. O convite para trabalhar em Milão, a capital da moda. Atônita, Eunice terá dificuldade de acreditar. Seus olhos marejados entregarão a mistura de medo, surpresa e emoção. Ela chamará Bartolomeu para conversar e, pela primeira vez em muito tempo, mostrará um brilho no olhar que ele pensava ter se apagado. Bartô, fizeram uma proposta de trabalho para mim, em Milão. Eu ainda não sei nem como reagir, dirá ela com a voz embargada. Ele, que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis, sorrirá com orgulho. Eunice, isso é um reconhecimento. Você sempre costurou sonhos. Agora chegou a hora de costurar o seu. A notícia se espalhará rapidamente. Bruno será um dos mais empolgados. Já Fernanda, ainda em meio às suas próprias turbulências com Tiago, reagirá com desdém no primeiro momento, acreditando que a mãe não teria coragem de aceitar uma mudança tão radical. Mas no fundo, a filha sentirá orgulho velado ao perceber que Eunice finalmente conquistou algo por mérito próprio.
sem depender de favores ou interferências de terceiros. Apesar da alegria, Eunice lembrará do peso de suas decisões antigas. Foi ela quem, em um dos momentos mais tensos da novela, enfrentou Odete Roitman ao descobrir que a bilionária havia oferecido dinheiro para Fernanda se afastar de Tiago. Na época, Eunice mostrou coragem, deixando claro que não venderia a felicidade da filha. Esse episódio voltará à tona, agora como combustível para sua determinação. Bartolomeu a lembrará. Você já enfrentou gente como Odete de cabeça erguida. Se encarou aquele monstro, não vai se apequenar agora diante de um convite desses. Mesmo com tanto apoio, Eunice será tomada por inseguranças. Não espelho sozinha, ela se perguntará se está preparada para recomeçar em um país distante, sem dominar o idioma, sem conhecer ninguém. Será que não é tarde demais para mim? Eu passei a vida inteira me dedicando aos outros. Será que ainda dá tempo de pensar em mim? Murmurará com as mãos trêmulas. A cada dúvida, a lembrança das linhas, das agulhas e das longas noites em claro darão a resposta. O talento que ela sempre guardou em silêncio, agora enfim reconhecido, pedirá passagem. Bartolomeu não medirá esforços para convencer a amada. Com lágrimas nos olhos, fará uma declaração que ficará marcada na memória dos telespectadores. Eunice, não desperdiça essa chance. Você sempre foi a melhor costureira que eu conheci. Só faltava o mundo descobrir isso. E agora descobriu. Vai por mim. Se você aceitar, não vai ser só um trabalho. Vai ser o início de tudo aquilo que você sempre sonhou, mesmo sem coragem de admitir. Essas palavras tocarão fundo no coração da costureira, que sentirá o peso da decisão aumentando a cada dia. A repercussão internacional não passará despercebida por Odete. A vilã, sempre atenta a tudo o que pode virar trunfo ou ameaça, comentará com ironia durante um jantar. Interessante, até mesmo a insignificante Eunice está sendo exportada para a Europa. Quem diria que um casamento poderia render mais do que alianças? Marco Aurélio, ao lado, disfarçará um sorriso debochado, mas Leila rebaterá. Insignificante não, Odete. Ela tem talento. O vestido foi notícia no mundo todo. Talvez até a senhora precise de Eunice para desenhar seu próximo traje de gala. O choque entre as duas mostrará que o talento de Eunice começou a incomodar até os mais poderosos. Com a carreira prestes a dar um salto internacional, Eunice finalmente sairá da sombra dos demais personagens e mostrará que seu talento não tem fronteiras. A proposta para atuar ao lado de uma renomada estilista italiana poderá mudar completamente sua trajetória. Mas o dilema persistirá. Ela terá coragem de deixar o Brasil, a família e a vida que construiu para viver um sonho no exterior? Enquanto a decisão não é tomada, o público acompanhará de perto cada gesto, cada olhar de dúvida, cada conversa íntima com Bartolomeu. O coração da costureira se dividirá entre a empolgação, a preocupação com Fernanda, que viverá um momento conturbado no relacionamento com Tiago. Será a primeira vez que Eunice pensará em si mesma, sem se sentir culpada por deixar a família em segundo plano. Bartolomeu reforçará. Você não vai abandonar ninguém, Eunice. Vai apenas mostrar que também pode ter vida própria. Sua filha vai ter que aprender a caminhar sem depender de você. É chegada a hora. Nem todos torcerão pelo sucesso de Eunice. Odete Roitman verá na ascensão dela uma oportunidade de manipulação. Em uma conversa secreta com Marco Aurélio, soltará o veneno. Se Eunice for para Milão, terá um nome, uma marca, um futuro. Mas e se alguém mostrar a ela que nada disso passa de ilusão? Eu posso transformar essa oportunidade num pesadelo. Marco Aurélio, cínico, retrucará. Deixe que ela vá. Quanto mais alto subir, maior será a queda quando a senhora puxar o tapete. O público verá que até a felicidade de uma costureira simples pode despertar a inveja dos poderosos. Um representante da Maison italiana chegará ao Brasil especialmente para conhecê-la. O encontro acontecerá em um restaurante elegante e Eunice, tímida, ficará sem saber como se portar diante de tanta formalidade. O estrangeiro será direto. Senhora Eunice, Milão precisa de mulheres como você. Criatividade, autenticidade, coragem.
Sua assinatura pode estar em nossas próximas coleções. Bartolomeu segurará a mão dela sob a mesa, transmitindo segurança. O olhar do casal revelará que a escolha está prestes a ser feita. De volta para casa, Eunice se trancará. Entre tecidos, linhas e manequins, ela terá um momento de intimidade com seu próprio sonho. Em voz baixa, quase como uma oração, dirá: se eu for, será para honrar cada noite em claro, cada ponto que dei com esperança. Não quero ser só uma costureira, quero ser lembrada. Tudo estará pronto para a resposta definitiva. A mesa da sala será preparada para um jantar em família, onde Eunice anunciará sua decisão. Bartolomeu e Fernanda estarão presentes. A expectativa será enorme. O público verá a câmera se aproximando lentamente do rosto da costureira, que respirará fundo antes de falar. Eu decidi que vou... Antes que complete a frase, o telefone da casa toca insistentemente. Fernanda se levanta para atender, mas Eunice o interrompe com um gesto. Ela mesma pega o fone, a voz ainda trêmula. Do outro lado, um sotaque carregado. Senhora Eunice, precisamos de sua resposta agora. O contrato está pronto e o avião para Milão parte amanhã à noite. A família se entreolha, chocada com a urgência. Bartolomeu se levanta, segura a mão dela e insiste. É a sua hora, Eunice. Não deixe escapar. Fernanda, nervosa, rebate. E se nunca mais voltarmos a ser uma família? E se ela for embora e tudo acabar? As lágrimas de Eunice escorrem silenciosas. A câmera fecha em seu rosto, dividido entre o sonho e o medo. Ela olha para o telefone, respira fundo, mas não responde. A vingança de Ivan contra Odete Reutemann vai se transformar em um verdadeiro terremoto que abalará os alicerces do poder da bilionária. A trama ganhará contornos intensos, com cada passo meticulosamente arquitetado para devolver à vilã tudo o que ela fez de pior. A prisão injusta de Ivan, orquestrada pelas manipulações de Odete, será o combustível para um acerto de contas que promete estremecer a alta sociedade. Ivan, agora em uma nova fase da vida, terá estruturado a empresa de turismo inclusivo Mundo para Todos, um projeto que nasceu do zero, com esforço e dedicação. Durante uma conversa íntima com Raquel, ele desabafará. Raquel, a gente conseguiu dar a volta por cima, mas ainda tem algo aqui dentro que não me deixa em paz. A Odete, ela destruiu minha vida, me jogou atrás das grades como se eu fosse lixo. Eu não vou descansar enquanto não ver ela pagando. Raquel, firme, responderá que entende a dor dele, mas que teme pelo preço dessa vingança. Ivan, porém, estará determinado. Eu não quero só vingança, Raquel. Eu quero justiça e vou arrancar a máscara daquela mulher na frente de todo mundo. Será então que Freitas entrará em cena, com seu jeito cauteloso, mas estratégico. Ele terá vasculhado pastas de Marco Aurélio e encontrado documentos comprometedores. Em um encontro reservado, entregará a Ivan um envelope pesado, quase como se fosse uma arma. Aqui está o que você precisa. Essas provas podem derrubar Odete, mas cuidado, Ivan. Se você mexer com ela, é guerra declarada. Ivan abrirá o envelope, os olhos brilhando de satisfação ao ver contratos falsificados, transações ilícitas e relatórios adulterados. Era a chave que precisava para virar o jogo. É isso, Freitas. Agora a rainha vai conhecer o gosto da lama. Pouco depois, Ivan acionará jornalistas influentes, montando uma estratégia para soltar uma bomba na imprensa. A matéria revelará esquemas obscuros da TCA, diretamente ligados a Odete, jogando seu nome na lama e provocando escândalo nos noticiários. A alta sociedade, antes reverente, passará a comentar pelas esquinas, salões de beleza e reuniões de diretoria. Será que Odete não é tão poderosa assim? Será que ela vai cair? E a vilã, que sempre caminhou imponente, começará a sentir o peso do cerco se fechando. Na mansão dos Reutemann, o clima será de caos. Eugênio mostrará as manchetes, Celina ficará em choque e Heleninha tentará processar o que está acontecendo. Já Afonso, abalado, enxergará no escândalo uma fresta de liberdade. Odete, furiosa, jogará um vaso de cristal contra a parede, gritando: Ivan, esse bastardo vai se arrepender de ter mexido comigo. Mas pela primeira vez, sua voz tremerá. A máscara de invencível começará a rachar. E a justiça não tardará. Com as provas em mãos,
Ivan conseguirá anular as acusações contra si. A polícia, munida dos novos documentos, baterá à porta de Odete. A cena será simbólica. A poderosa senhora, algemada diante dos flashes, sendo levada para trás das grades. Humilhação pública, queda vertiginosa e a certeza de que Ivan não apenas sobreviveu, mas se ergueu mais forte do que nunca. O desfecho dessa vingança virará um espetáculo de poder, vaidade ferida e humilhação pública. Ivan não se contentará apenas em limpar o próprio nome. Ele fará questão de mostrar que Odete Reutemann, a mulher que sempre se considerou intocável, pode sim ser derrubada. Os jornais sensacionalistas vão estampar manchetes em letras garrafais. Rainha dos negócios, acusada de fraude. Programas de TV reproduzirão imagens de Odete sendo levada por policiais, e cada segundo do escândalo viralizará entre empresários e políticos. O poder dela, sustentado pela imagem impecável, começará a ruir diante da opinião pública. A repercussão atingirá até os mais próximos. Marco Aurélio entrará em pânico, temendo ser arrastado junto para a ruína. Fátima, em choque, tentará se afastar da sombra da mãe poderosa que sempre admirou. Celina encontrará forças para debochar. Você sempre disse que nada poderia abalar a sua reputação, Odete. Pois agora o mundo inteiro está vendo quem você realmente é. Na delegacia, em uma sala fria, Odete exigirá falar com Ivan. Ele aceitará o encontro, não para ouvir, mas para cravar a vitória nos olhos dela. Você achou que podia me destruir, Odete, mas quem caiu foi você. Não se iluda, Ivan, retrucará ela, com o olhar de fúria misturado ao desespero. Eu sempre volto. Sempre. Dessa vez, não. Você vai sentir o gosto do fundo do poço e eu vou assistir de camarote. O silêncio que seguirá será mais devastador do que qualquer palavra. Enquanto Odete estiver atrás das grades, a mansão se tornará um campo de batalha. Eugênio dirá que não suporta mais a vergonha. Afonso respirará aliviado, como se fosse a primeira vez que tivesse espaço para existir sem a sombra da mãe. Heleninha, emocionada, confessará a Raquel. É estranho dizer isso, mas é como se finalmente eu tivesse paz. Mas ninguém confiará que Odete ficará muito tempo fora de cena. Ivan, por sua vez, viverá a glória de sua vingança. Sua empresa, Mundo para Todos, atrairá investidores que antes o evitavam, e ele será recebido como exemplo de superação. Raquel orgulhosa dirá: você não só venceu, Ivan, você provou que a verdade pode ser mais forte do que qualquer poder corrupto. Ele sorrirá, mas com a sombra de quem sabe que essa guerra ainda não terminou. Porque Odete, mesmo humilhada, mesmo derrotada, ainda respirava, e com ela, o risco de um contra-ataque imprevisível. Enquanto Odete estiver presa, Marco Aurélio viverá noites de insônia. Ele andará de um lado para o outro em seu escritório, destruindo papéis, rasgando contratos e jogando uísque no copo sem parar. A cada telefonema, a cada batida na porta, ele imaginará que é a polícia chegando para levá-lo também. Essa maldita caiu! E se eu for o próximo? Resmungará, olhando pela janela. Em um surto de desespero, ele chegará a ligar para Odete, mas a ligação será recusada. A sensação de abandono será sufocante. Freitas, astuto, assistirá de longe, percebendo que tem a faca e o queijo nas mãos. Ele começará a anotar cada movimento, pronto para usar as fraquezas do executivo no momento certo. Maria de Fátima, que sempre se gabou do sobrenome Reutemann, passará a sentir vergonha. Tudo o que conquistei, tudo o que lutei, virou pó por causa dela. Mesmo assim, no fundo, ainda buscará uma forma de se beneficiar da situação. Para Fátima, até a queda de Odete poderia ser transformada em trampolim. Celina o apoiará, mas Heleninha se mostrará insegura, temendo o retorno da mãe e o acerto de contas que virá. Ivan, no auge da vitória, não parará por aí. Ele marcará uma coletiva de imprensa para reforçar sua inocência e denunciar os métodos sujos da TCA. Diante dos repórteres, olhará fixamente para as câmeras. Eu fui condenado injustamente. Passei meses atrás das grades, mas agora todos sabem quem é a verdadeira criminosa.
Odete Reutemann não está acima da lei. As palavras ecoarão como uma sentença. O público aplaudirá e Raquel, ao lado dele, enxugará discretamente uma lágrima de orgulho. Odete Reutemann não dá ponto sem nó. A megera vai provar mais uma vez que no jogo de poder, ela sempre faz a última jogada. Depois de descobrir pelas mãos de Afonso que Marco Aurélio vinha desviando dinheiro da TCA e utilizando a clínica de estética de Leila como fachada, Odete vai se armar de informações e colocar a rival na linha de fogo da Polícia Federal. A sequência começa com a Dondoca disfarçando interesse no negócio de Leila. Com um sorriso venenoso, Odete visita a clínica, percorre os corredores impecavelmente decorados e lança comentários aparentemente inocentes. Leila, minha querida, que luxo! É impressionante como você conseguiu erguer tudo isso em tão pouco tempo. Quem diria, hein? De uma vida de futilidades a uma empresária bem-sucedida. Leila, lisonjeada, sorri sem perceber a armadilha que se arma diante de seus olhos. Mas Marco Aurélio, atento, começa a suar frio. Ele sabe que aquela admiração escondia algo mais. De volta à mansão, Marco Aurélio desabafa com Freitas, seu fiel escudeiro. Ela tá sabendo de alguma coisa. Eu conheço a Odete. Quando ela começa a elogiar demais, pode ter certeza que vem chumbo grosso. Freitas, pragmático, avisa que os rumores de uma operação da Polícia Federal estão circulando entre os contatos. Dizem que a clínica da Leila está na mira. Se essa batida acontecer, vai ser difícil segurar a barra, doutor. Marco Aurélio empalidece. A Essenza, criada para parecer um negócio rentável e respeitável, nada mais era que um ralo por onde escorriam os milhões desviados da TCA. Se a PF entrasse no local, contratos fictícios, notas frias e transferências cairiam como um castelo de cartas. Em uma reunião do conselho da TCA, Odete decide atacar com sutileza. Ela abre a pauta falando de saúde, estética e bem-estar, tecendo elogios à empreendedora Leila. O tom é cínico, mas o recado é claro. Todos devem saber que há algo de podre por trás da fachada luxuosa. É admirável, senhores, como uma simples clínica pode movimentar cifras tão robustas. Isso mostra que o mercado da beleza é promissor, ou talvez criativo demais. Marco Aurélio, sentado ao lado, mal consegue disfarçar o nervosismo. O suor escorre pela testa. Odete, triunfante, lança-lhe um olhar frio, deixando evidente que tem as cartas na manga. Poucos dias depois, a bomba explode. Leila é surpreendida pela visita de agentes da Polícia Federal na clínica Essenza. Pacientes, funcionárias e até fornecedores são afastados enquanto documentos e computadores são apreendidos. A imprensa chega rapidamente, transformando o escândalo em manchete nacional. Marco Aurélio, ao ver as imagens pela televisão, quebra copos de uísque contra a parede. Maldita Odete! Essa velha desgraçada me jogou aos leões. Freitas tenta conter o chefe, mas a fúria é maior que o medo. Marco Aurélio, em surto, promete vingança. Certo de que foi Odete quem moveu as peças, Marco Aurélio traça um plano ousado. Usar a imprensa para destruir a imagem da ex-sogra. Ele convoca Mário Sérgio, o jornalista sensacionalista, disposto a tudo por audiência, e propõe uma troca de favores. Eu te entrego provas, dossiês, gravações. Quero ver a rainha Odete Reutemann se sustentar depois que eu jogar no ventilador o que ela fez ao longo dos anos. Mário Sérgio, farejando escândalo e manchetes de impacto, aceita sem hesitar. Se é para enterrar a rainha do capital, pode contar comigo. Vai dar capa, vai dar ibope, vai dar sangue. Enquanto Marco Aurélio planeja sua vingança, Leila se vê encurralada. Na delegacia diante dos federais, tenta manter a pose. Isso é um mal-entendido, doutores. Minha clínica é séria, tenho pacientes satisfeitas, clientes fiéis. Mas cada documento apreendido aponta para o contrário. Os investigadores encontram transferências milionárias vindas de empresas ligadas à TCA, notas fiscais duplicadas e registros falsificados. No meio da tensão, Leila telefona desesperada para Marco Aurélio. Você prometeu que isso nunca ia estourar. Eu vou acabar presa por sua culpa. Ele, sem paciência, grita do outro lado. Cala a boca, Leila. Quem mandou confiar em mim foi você. Agora aguenta.
Decidido a levar Odete ao chão, Marco Aurélio convoca advogados, compra jornalistas e monta uma rede de difamação. Ele promete entregar segredos antigos, contratos sujos, propinas, subornos e até os métodos usados por Odete para manipular acionistas da TCA. Freitas, preocupado, ainda alerta. Doutor, a senhora Odete não é mulher de cair fácil. O senhor pode sair pior do que entrou. Marco Aurélio retruca furioso. Pior do que já tô, só se for preso. E se eu for pro buraco, vou puxar a Odete comigo. Os próximos capítulos vão mostrar a pressão aumentando em cima de Leila. A cada dia surgem novas provas de que a Clínica Essenza era apenas uma fachada para os esquemas de Marco Aurélio. Agentes da Polícia Federal interceptam ligações, quebram sigilos bancários e encontram depósitos vultosos vindos de contas no exterior. Leila começa a perder o sono, passa noites em claro e chega a aparecer em público visivelmente abatida. O que antes era glamour e ostentação vira sinônimo de decadência. Na mansão Reutemann, Odete acompanha as manchetes com taças de champanhe na mão. A megera lê em voz alta as reportagens para César e Afonso, saboreando cada linha que coloca Leila como a socialite do crime. Afonso, ainda ressentido com as tramóias de Marco Aurélio, confirma à mãe que a justiça está no caminho certo, mas demonstra preocupação com o escândalo que respinga na TCA. Odete, fria como sempre, rebate. Se há sujeira, é porque alguém permitiu. Eu apenas limpei a casa. O impacto da investigação chega rapidamente ao círculo social de Leila. Amigas desaparecem, convites para festas somem, clientes abandonam os pacotes de estética. A loira tenta manter a pose, mas é vaiada ao sair de um restaurante. A imprensa não a poupa. Manchetes falam em musa do colágeno atrás das grades e rainha da estética sob suspeita. Em casa, Marco Aurélio assiste às notícias furioso. Ele culpa Odete, mas também começa a responsabilizar Leila pela exposição. Os dois têm discussões violentas, com gritos ecoando pelo apartamento. Em uma cena tensa, ele chega a empurrar a mulher contra a parede, deixando claro que não pretende afundar sozinho. Se eu cair, você cai comigo, Leila. Não se esqueça disso. Enquanto a Polícia Federal fecha o cerco, Marco Aurélio acelera seu plano de vingança contra Odete. Ele entrega a Mário Sérgio gravações comprometedoras que revelam reuniões secretas da bilionária com políticos influentes. Em troca, exige manchetes que associem Odete à corrupção e tráfico de influência. Mário Sérgio, ávido por escândalos, publica uma série de matérias explosivas. As notícias abalam a imagem da empresária, gerando questionamentos dentro do próprio conselho da TCA. Alguns acionistas começam a murmurar sobre afastamento temporário de Odete, algo impensável até então. Odete, ao perceber a movimentação, convoca seu advogado e traça uma contraofensiva: processar veículos de imprensa, manipular provas e até usar aliados políticos para sufocar a repercussão. Afonso, ao descobrir que Marco Aurélio está por trás das denúncias contra Odete, confronta a mãe. Ele teme que essa guerra de lama coloque em risco não apenas os negócios, mas também a saúde da família. A senhora nunca pensa em parar? Esse ódio vai nos destruir a todos. Odete, com o olhar de ferro, responde: Afonso, quem não sabe atacar, morre devorado. Se Marco Aurélio quer guerra, vai tê-la. Mas não se preocupe, eu nunca perdi uma batalha. Enquanto isso, Leila passa a ser pressionada pelos advogados para colaborar com a polícia. Há rumores de que, se ela delatar Marco Aurélio, pode conseguir redução de pena. A loira se desespera, dividida entre a lealdade ao marido e o instinto de sobrevivência. Em uma madrugada de tensão, Leila é vista chorando sozinha no banheiro, rasgando revistas antigas onde estampava capas de glamour. Entre lágrimas murmura: como eu fui cair nessa armadilha? Minha vida virou pó. Afonso atravessará a sala da mansão com um brilho nos olhos que há muito não se via. O coração bate acelerado. A respiração falha, mas a voz sai firme, como um rugido carregado de alívio, de vitória, de vida. Eu tô curado da leucemia. O som ecoa pelas paredes frias do casarão, como se fosse um trovão libertador.
Ele abre os braços, rindo e chorando ao mesmo tempo, girando pelo espaço como um menino que acabara de descobrir o mundo de novo. As lágrimas descem sem vergonha, misturadas ao sorriso que ilumina o rosto pálido. É como se, naquele instante, o tempo tivesse voltado, apagando meses de dor, medo e noites insones. Odete, sentada em uma poltrona de couro, ergue lentamente a taça de uísque. Seus olhos, que sempre refletem cálculo e frieza, brilham por um segundo. Talvez emoção, talvez apenas surpresa. Mas o sorriso que nasce em seus lábios é carregado de ironia venenosa. Você agora vai começar a usar essa peruca, Afonso? Afonso segura a caixa sobre a mesa e responde com ternura, mas firmeza. Sim, mãe, até meu cabelo crescer, mas isso não importa. Eu tô feliz, feliz como nunca estive na minha vida. Eu venci essa doença. Eu quero sair, comemorar, respirar, sentir que tô vivo de verdade. Odete solta uma gargalhada seca, quase como uma chicotada. Comemorar é coisa de pobre, meu filho. Nós não precisamos disso. A gente celebra de outras formas. Em silêncio, no poder, na glória. O sorriso de Afonso se apaga. A felicidade vira indignação. Ele se aproxima da mãe, com a respiração pesada. Comemorar não é coisa de pobre, mãe. E mesmo que fosse, qual o problema? O problema é só seu. Você ainda vive aprisionada na miséria que tentou esconder a vida inteira. A senhora nunca superou a pobreza, Odete. É pobre até na alma. O silêncio cai como uma cortina de ferro. Odete fecha o punho com força, os nós dos dedos embranquecendo, mas não responde. O olhar dela é um misto de ódio e dor contida. Enquanto isso, Heleninha surge no corredor. Ao entrar no quarto, encontra a mãe caída no chão, o copo de uísque derramado ao lado. Desesperada, ela corre, se ajoelha e a segura nos braços. Mãe! Mãe, fala comigo! Odete abre os olhos devagar, ainda atônita. O toque da filha é inesperado. O carinho, quase impossível. Não sabia, Heleninha, que você tinha tanta preocupação assim comigo. Heleninha chora, as lágrimas escorrendo sem parar. Segura com força as mãos frias da mãe. É claro que eu tenho. Você é minha mãe. Boa ou ruim, você sempre foi minha mãe. Muitas vezes me destruiu, me feriu, me ignorou. Mas eu te amo mesmo assim. A frase cai como um raio. Odete se engasga, incapaz de articular uma resposta imediata. O rosto endurecido se quebra por um segundo. Você me ama. Heleninha aperta ainda mais as mãos dela. É claro que amo. Você pode ser dura, cruel, mas ainda é minha mãe. Eu te amo, Dona Odete Reutemann. As palavras ecoam pelos cantos do quarto. Pela primeira vez em muito tempo, Odete não encontra armas, não encontra máscaras. Apenas fica vulnerável, frágil diante de um amor que ela nunca soube reconhecer. Na maternidade, Solange segura os gêmeos com delicadeza. O rosto cansado, mas iluminado, parece brilhar como nunca. O quarto é preenchido por uma paz que Afonso nunca havia sentido antes. Ele entra e congela diante da cena. Os olhos marejam de emoção. Aproxima-se devagar, como se tivesse medo de quebrar aquele momento sagrado. Eu tô muito feliz, Solange. Você me deu o maior presente da minha vida. Solange sorri, acariciando os rostinhos. Eu também tô feliz, Afonso. Sempre sonhei em ser mãe. Olha só, nossos anjinhos, eles dormem tão tranquilos. Afonso toca os bebês com ternura, acariciando as mãozinhas minúsculas. Eles parecem tanto com a gente, principalmente com você. Solange ri balançando a cabeça. Comigo, eu só consigo ver você neles. Ele a beija na testa, apaixonado. Você tá vendo coisa? Eles têm o melhor de nós dois. São a prova do nosso amor. Um choro suave dos gêmeos preenche o ambiente. Afonso segura um deles com cuidado, emocionado, e jura em silêncio que jamais deixará que nada os separe. Mas o clima muda dias depois. Heleninha, tomada por um turbilhão de sentimentos, invade o quarto da mãe. O coração dispara, o ódio acumulado explode. Sem pensar, ela puxa Odete pelo braço e desfere um tapa forte no rosto dela. Você é uma mentirosa!
O estalo ressoa como uma bofetada na própria história da família. Odete, em choque, leva a mão ao rosto e grita: "Você perdeu a noção, Heleninha!" Heleninha avança, os olhos em brasa, a voz carregada de dor. "Perdi sim, e com você eu tenho que perder sempre. Você destruiu a minha vida, a vida do Afonso e até do Leonardo. Você é culpada por tudo." O nome proibido surge como uma faca. Odete empalidece, os olhos arregalados. "Do que você está falando?" Heleninha cospe as palavras como veneno. "Eu sei que o Leonardo está vivo. Você nunca me enganou. Eu vou descobrir onde ele está. E quando isso acontecer, o seu império desmorona, Odete Reutemann." O silêncio pesa mais que qualquer resposta. A respiração ofegante de Odete denuncia que a acusação não é apenas delírio. A verdade escondida em cada sílaba. Heleninha encara a mãe, pronta para rasgar o véu de mentiras. Odete, vulnerável, tenta recuperar a máscara, mas o olhar denuncia um segredo guardado há anos. Afonso viverá a fase mais transformadora de sua vida. Recuperado da leucemia, ele não só reencontra a alegria de viver, como também assume de vez o papel de marido e pai dedicado. A cena na maternidade marcará um divisor de águas. Solange, com os gêmeos nos braços, sorri emocionada ao ver o marido entrar no quarto. O olhar dele é de pura adoração. Afonso, acostumado a competir em triatlos, a enfrentar quilômetros de natação, corrida e pedalada, percebe que nenhum pódio no mundo se compara àquele instante. "Eu venci a maior prova da minha vida, Solange, e o prêmio tá bem aqui. Vocês três." Solange acaricia o rosto dele, emocionada. "Você venceu porque nunca desistiu, nem da vida, nem de nós." A rotina muda completamente. Afonso, acostumado a treinos rigorosos e disciplina esportiva, agora aplica a mesma determinação ao papel de pai. Levanta de madrugada, prepara mamadeiras, troca fraldas com agilidade e até improvisa pequenas corridas pelo quarto para acalmar os bebês inquietos. "Se eles não dormem, eu corro junto com eles até cansarem." Brinca balançando o filho no colo como se fosse parte de um treino. Solange observa, surpresa com a habilidade do marido. "Você nasceu para ser pai, Afonso. Nunca imaginei que teria tanto jeito." Ele sorri suado e feliz. "Eu nasci para vencer. E agora a vitória é essa, cuidar de vocês." Mas a sombra de Odete não demora a aparecer. Em vez de visitar os recém-nascidos, ela manda presentes extravagantes, carrinhos importados, roupas de grife, uma pulseira de ouro com o brasão da família. Solange recusa imediatamente. "Nossos filhos não precisam de ostentação, eles precisam de verdade." Afonso apoia a decisão da esposa, mas sabe que Odete não perdoa afrontas. A megera comenta em alto e bom som: "Esses meninos são Reutemann, e ninguém vai tirar isso deles, nem essa Solange." Enquanto isso, cenas de ternura dominam o núcleo familiar. Solange, ainda fragilizada pelo parto, se emociona ao ver Afonso acordar antes do nascer do sol, dividir os cuidados e ainda manter sua rotina de treinos leves. Ele corre pelo jardim com um dos bebês no carrinho de corrida especial que mandou adaptar. "O esporte me ensinou disciplina, Solange, e a disciplina agora é amar essa família com toda a força que eu tenho." Os gêmeos crescem cercados de carinho. Um deles se mostra mais tranquilo, adormecendo fácil no colo da mãe. O outro é inquieto, exigente e só sossega quando sente o peito do pai. "Esse puxou você, Afonso. Foco, energia, fogo nos olhos", brinca Solange. Ele responde com orgulho: "Que puxem mesmo, porque se depender de mim, eles vão aprender a vencer na vida sem precisar pisar em ninguém." Raquel perdoa Maria de Fátima. Uma atitude inesperada da vilã, movida por interesse, mas também por um lampejo de emoção, faz com que a heroína aceite a filha de volta em sua vida. Só que esse reencontro de mãe e filha virá cercado de lágrimas, suspeitas e até de acusações de assassinato. Para tentar se redimir de suas armações, Maria de Fátima vê em Ivan uma oportunidade de mostrar algum lado humano. Ela sabe que o executivo, ex-funcionário da TCA, está prestes a ter o futuro destruído pelas provas que Odete Reutemann guarda às 7 chaves. Documentos e gravações que comprovam o pagamento de subornos e favorecimentos indevidos.
suficientes para arruinar não só a carreira, mas também a liberdade do empresário. Em cenas carregadas de tensão, Fátima confidencia a César, já sem o glamour de outrora e escorraçado por Odete, que precisa agir rápido. Se eu entregar essas provas para minha mãe, talvez ela me olhe diferente. Talvez até me perdoe, dirá a jovem, os olhos marejados, mas ainda com o brilho da ambição. César, cético, responde: você nunca vai mudar, Fátima. Sempre pensa em você primeiro. Mas se esse joguinho servir para me vingar da Odete, eu topo. Os dois arquitetam um plano ousado: invadir o apartamento da milionária e revirar tudo até encontrar os documentos. O clima é de filme policial. César força a porta, Fátima revirando gavetas com as mãos trêmulas, o medo estampado no rosto. Se ela aparecer agora, a gente tá perdido, cochicha a vilã, enquanto empurra uma caixa debaixo da cama. E é ali, entre roupas de grife e pastas trancadas, que ela encontra o dossiê. O coração dispara. O que era apenas mais um jogo de conveniência começa a mexer com algo que Fátima não está acostumada. A sensação de estar fazendo algo que não é somente por dinheiro, mas por alguém além dela mesma. Quando Maria de Fátima entrega as provas nas mãos de Raquel, o impacto é imediato. A empresária não acredita no que está acontecendo. A mulher que tantas vezes a enganou, humilhou e virou as costas, agora surge como salvadora do homem que ela ama. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mãe, mas eu fiz isso por você. Para você não sofrer vendo o Ivan atrás das grades, dirá a vilã, tentando segurar a emoção, mas sem perder a altivez. Raquel, em choque, encara a filha. Nunca pensei que fosse ver você se arriscando assim. Não sei se isso é arrependimento ou só mais um truque, mas... obrigada. Nesse momento, a relação das duas começa a se reconstituir, ainda que sobre bases frágeis. Raquel, grata e emocionada, decide reabrir as portas de sua vida para a filha. Ivan, ao ser inocentado temporariamente, também não esconde o alívio. Mas o gesto de Fátima logo trará consequências inesperadas. O destino não dá trégua. No mesmo dia em que Fátima invade o apartamento da ex-sogra, Odete Reutemann é assassinada a tiros na porta do edifício. O barulho do disparo ecoa por toda a trama, e o Brasil inteiro se choca com a cena que mudaria para sempre a história da teledramaturgia. A polícia logo inicia as investigações, e a lista de suspeitos cresce, entre eles Maria de Fátima e César. Afinal, vizinhos afirmam ter visto os dois rondando o apartamento da milionária pouco antes da tragédia. Na delegacia, a pressão é sufocante. "O que você estava fazendo no apartamento da vítima?" pergunta o delegado com olhar severo. Fátima, com a respiração entrecortada, inventa uma história mirabolante. "Eu fui buscar uns pertences que ela me devia, coisas minhas. Só isso. Eu não tenho nada a ver com essa morte." Mas o nervosismo da moça a coloca ainda mais em evidência. Raquel, desesperada com a possibilidade de ver a filha atrás das grades, toma uma atitude impensável. Em uma cena emocionante, ela vai até a delegacia e, diante das autoridades, assume a culpa pelo assassinato de Odete Reutemann. "Fui eu atirei, não quero mais viver com esse peso. Prendam-me", dirá, com firmeza. A revelação choca todos os presentes. Maria de Fátima, em choque, cai em prantos. Pela primeira vez, percebe que sua mãe é capaz de qualquer sacrifício para protegê-la, mesmo depois de tantas decepções. Ivan, ao saber do gesto da amada, não suporta. Ele próprio decide se entregar e revelar toda a verdade sobre os subornos. "Ela não merece carregar esse fardo por minha causa. Eu assumo meus erros", confessará, sendo indiciado pelo crime de corrupção. Ivan acaba preso. Raquel, ainda que devastada, sente um certo alívio por ter conseguido salvar a filha. Maria de Fátima, então, passa a viver novamente ao lado da mãe, carregando nos braços o filho que teve com César. Em cenas de forte carga dramática, Raquel acaricia o neto e sussurra: "Dessa vez eu não vou falhar. Ele vai crescer cercado de amor, diferente do que você me deu." Maria de Fátima escuta, mas não reage. Apenas observa com aquele olhar ambíguo de quem nunca deixa claro se aprendeu a lição ou se está prestes a aprontar mais uma. E não demora muito para a resposta surgir.
Nos momentos finais, a vigarista abandona a criança com a avó e se une novamente a César, agora em um novo golpe. O alvo? Um príncipe italiano disposto a investir em um casamento arranjado. Fátima, mais uma vez, transforma sua vida em uma sucessão de apostas arriscadas, deixando no ar a pergunta que ecoa entre os personagens e o público. Será que ela realmente se arrependeu? Depois de tantas reviravoltas, Maria de Fátima finalmente se vê diante do peso de suas próprias escolhas. Ela passa noites em claro, atormentada pela lembrança de quase ter ido para a cadeia, pela prisão de Ivan, e principalmente pelo sacrifício de Raquel ao assumir uma culpa que não era dela. Pela primeira vez, a vilã sente a necessidade de olhar para trás e encarar os erros que cometeu contra a própria mãe. Em uma cena carregada de emoção, Fátima entra na cozinha da Paladar, onde Raquel prepara pessoalmente uma fornada de salgados para uma encomenda especial. A jovem, com os olhos marejados, hesita, respira fundo e solta. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Raquel, surpresa, levanta os olhos, mas não interrompe o que está fazendo. O que foi agora, Fátima? Mais um plano mirabolante? Pergunta, tentando manter a firmeza. A filha se aproxima lentamente, coloca a mão sobre a mesa e, num gesto raro de vulnerabilidade, ajoelha-se diante da mãe. Eu errei demais. Eu te enganei, te humilhei, te usei, fiz de tudo para te destruir. E mesmo assim, a senhora se entregou por mim, quase acabou atrás das grades no meu lugar. A voz de Fátima falha e lágrimas escorrem pelo rosto. Eu não mereço o seu perdão, mas eu preciso pedir. Me perdoa, mãe. Me dá uma última chance. O silêncio toma conta do ambiente. Raquel, emocionada, deixa uma lágrima escapar, mas não responde de imediato. Caminha até a pia, lava as mãos lentamente e volta, olhando fixamente nos olhos da filha. Perdoar não apaga o passado, Fátima, mas talvez seja o começo de um futuro diferente. Fátima, então, se joga nos braços da mãe em um abraço inesperado, quase infantil. É um dos raros momentos em que a vilã mostra fragilidade genuína. Porém, no fundo, permanece a dúvida. Trata-se de um arrependimento verdadeiro ou apenas mais uma jogada calculada para se manter ao lado da mulher que agora detém seu maior trunfo, o neto?